Galera, tudo bem? Beleza? Vamos começar mais uma aula de física aí. Essa é a segunda aula do setor A da apostila 2. Na primeira aula nós falamos sobre vetores e agora nós vamos aplicar os vetores. E a gente vai então falar um pouquinho sobre cinemática vetorial. Nós vamos falar de aceleração vetorial, certo? Ok? Vamos lá. Muito bem. Primeira coisa que nós precisamos é dar uma olhada na velocidade vetorial. O que é a velocidade vetorial? Vamos aplicar aqueles conceitos de vetores à velocidade, a conceitos que nós sabemos de física. Então vamos supor o seguinte: nós temos um corpo ali e o corpo tem uma velocidade que tem a indicação dessa setinha ali. Ele se movimenta na diagonal, tá certo? Muito bem. O movimento diagonal ele pode ser decomposto em duas componentes. Então, nós temos ali o vetor velocidade, certo? E esse vetor velocidade ele pode ser decomposto em uma velocidade horizontal, que é o nosso Vx, o V no eixo x, e uma velocidade vertical, que é o nosso Vy, certo? Esse movimento poderia ser o seguinte: você tem um carro, certo? Ou uma pessoa, ou uma bicicleta, por exemplo, andando na horizontal com uma velocidade Vx, e você tem um vento muito forte soprando no eixo Y. Quando você juntar essas duas coisas, o movimento da pessoa será aquele vetor V, certo? Que é o vetor resultante dessas duas componentes, Vx e Vy. Bom, para saber quanto vale Vx e Vy, eu posso transpor o meu vetor Vy ali para completar um triângulo, do jeitinho que ficou. E aquele triângulo, ele tem um ângulo de entrada ali, que é o ângulo alfa. Geralmente, nós medimos esse ângulo alfa em relação ao eixo x. Então, em relação ao eixo horizontal, certo? Bom, virou um triângulo retângulo. Nós conhecemos relações métricas no triângulo retângulo, certo? Esse triângulo ele tem cateto adjacente, cateto oposto e cateto e hipotenusa, certo? Vamos lá. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Isso aí, é o Vx. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o Vy. E quem é a hipotenusa? É o V, certo? Então, se a gente aplicar ali as definições de senos e cossenos, nós vamos ter o seguinte: o Vx vai ser V vezes cosseno alfa. Por quê? Porque ele é cateto adjacente. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nós temos aquilo ali. E o Vy será V seno alfa. Por que V seno alfa? Porque o cateto oposto é o Vy e o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente aplicou os conceitos de vetor à velocidade. E aí nós temos a velocidade vetorial. Lembrando, então, que para uma grandeza ser considerada uma grandeza vetorial, ela precisa de módulo, direção e sentido, que é o caso da velocidade, certo? Ela tem essas três coisas aí: módulo, direção e sentido. Ok, vamos aplicar esses conceitos à aceleração. Aqui, então, nós vamos definir três acelerações, começando com a que nós já conhecemos, que é a aceleração tangencial. Nós já fizemos essa aceleração, nós sabemos fórmulas para essa aceleração, nós temos todo o conceito dessa aceleração. Então, vamos lembrar aqui. Você tem ali um carro, ele tem uma velocidade inicial qualquer, e aí ele acelera e aumenta essa velocidade para um valor v em um determinado tempo, certo? Como que eu calculo essa aceleração? Bom, a aceleração será variação da velocidade por variação do tempo, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Essa aceleração, ela é a aceleração tangencial, certo? Essa aceleração tem características importantes. Então, é importante a gente dizer essas características aqui agora. Qual é a principal característica da aceleração tangencial?
é essa aqui. Ela muda apenas o módulo da velocidade, ou seja, ela muda apenas o valor da velocidade, mas não muda a direção da velocidade, certo? Então, essa aceleração tangencial, o ato de pisar no freio ou pisar no acelerador, não vai fazer o carro virar, por exemplo. Ele vai fazer o carro aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, mas não vai fazer o carro virar. Então, a aceleração tangencial, ela sempre terá a mesma direção da velocidade. Pode ter o mesmo sentido ou não, mas terá sempre a mesma direção da velocidade. Ok. Existe um outro tipo de aceleração, aceleração muito conhecida na física, aceleração centrípeta. Vamos lá, a gente precisa conceituar essa aceleração centrípeta aí, certo? Vamos lá. Nós temos lá, vamos supor um carro em um movimento em uma pista circular. É o exemplo clássico para a gente classificar a aceleração centrípeta. Então, ó, tem um carro, ele vai de A para B, depois de B para C, depois de C para D, fechando o movimento, certo? O que eu vou fazer ali primeiro? Primeiro eu vou desenhar o vetor velocidade. Como é o vetor velocidade ali no ponto A? O vetor velocidade é assim, ó. Ele aponta nesse sentido. Esse é o vetor velocidade. Aí o carro vai andando, andando, vai de A para B. Depois, como que está o vetor velocidade? Assim. Depois de B para C, como que vai estar o vetor velocidade? Assim. E por último, em D, como estará o vetor velocidade? Assim. Certo? Percebam que o vetor velocidade está mudando. Por quê, professor? Está mudando a direção. Se muda a direção, muda o vetor velocidade. O vetor, que é definido por módulo, direção e sentido, basta mudar um desses três para que o vetor mude também, certo? Então, nós temos ali o vetor velocidade variando, ok? Mas o que esses 4 pontos têm em comum? Eles têm em comum isso aqui, ó. O vetor velocidade, ele é tangente à curva. O que é uma coisa tangente? O que é uma reta tangente? Uma reta tangente é aquela que toca só em um ponto da circunferência. Então, ó, essa retinha aí, essas 4 retas representando o vetor velocidade nos 4 pontos, são retas tangentes, são retas que tocam a circunferência em apenas um ponto. E isso é característica da velocidade. Sempre que você tiver uma curva, sempre que você tiver um movimento circular, a velocidade será tangente à curva. Sempre assim, ok? Bom, mas o nosso objetivo é a aceleração. Nós não falamos de aceleração, falamos de velocidade. Tem alguma coisa aí puxando o carro para fazer a curva. É como se tivesse uma corda amarrada ao carro e toda vez que eu puxo, ele dá uma inclinada, nesse caso aí para a esquerda. Olha, olha quem está puxando esse cara. Esse vetorzinho de preto aí. Esse vetorzinho de preto está puxando o carro ali para o centro da circunferência. Aí o carro quer ir para a esquerda, mas é puxado para o centro. O que ele faz? Ele vai de A para B. Aí quando chega em B, ele é puxado para o centro. Aí ele vai de B para C. Quando chega em C, ele é puxado para o centro. E aí ele vai de C para D, certo? E por aí se vai. E nós fechamos. Esse vetorzinho de preto, ele é o vetor aceleração centrípeta. Percebam que também é um vetor que muda, mas esse vetor tem características importantíssimas. Quais são as características do vetor aceleração centrípeta? A primeira característica é óbvia. O que ela está fazendo? Apontando para o centro. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva. No caso ali de um movimento circular, então sempre aponta para o centro da circunferência. Mas tem outra característica importante. Olha a velocidade, que é a setinha ali, e a aceleração centrípeta, que é a setinha de preto. Os dois formam um ângulo de 90 graus. Eles são perpendiculares entre si. Isso é uma característica que vai ser sempre assim. A aceleração centrípeta forma um ângulo de 90 graus com a velocidade, certo?
Essa é outra característica importante da aceleração centrípeta, ok? Muito bem. Então, e agora, como nós calculamos a aceleração centrípeta? Então, olha esse exemplo aí, ó. Nós temos vários pontos de uma circunferência, V1, AC1, V2, AC2, V3, AC3 e o V4, AC4. Como é um movimento circular, então tem a característica geométrica de uma circunferência, que é o raio. Como nós calculamos a aceleração centrípeta? Dessa maneira. A aceleração centrípeta é v quadrado, ou seja, a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Esse é o módulo da aceleração centrípeta. É assim que nós calculamos a aceleração centrípeta. Ok? Muito bem. E aqui tem uma outra característica importante. Olha só essa característica. Enquanto a aceleração tangencial não muda a direção da velocidade, a aceleração centrípeta só muda a direção da velocidade. Ou seja, a aceleração centrípeta não altera o módulo da velocidade, só altera a direção da velocidade. Então, para fazer curva, necessariamente teremos uma aceleração centrípeta, certo? Independente se a velocidade é constante ou não. Ok? Muito bem. Bom, e o carro acelerando em curva. Então, ó, nós temos ali 2 pontos e a trajetória. Vamos supor que esse carro está fazendo essa curva e, além de fazer essa curva, ele está acelerando, aumentando a velocidade. Como que eu represento o vetor aceleração? Essa pergunta ficou um pouquinho mais complicada de responder. Por quê? Porque tem duas acelerações. Nós vimos até agora duas acelerações. Quais são elas mesmo? Aceleração tangencial, que muda o módulo da velocidade, e a aceleração centrípeta, que muda a direção da velocidade. Bom, se eu estou dizendo que o carro está acelerando, ou seja, sua velocidade sofre alteração. Então, estou falando de aceleração tangencial. E como que eu desenho a aceleração tangencial? Está ali, ó, na mesma direção da velocidade. E no caso em que ele acelera, a velocidade aumenta, além de ter a mesma direção, tem o mesmo sentido. Então, essa aceleração é a aceleração tangencial. Ok? Muito bem. Mas o carro faz curva. Se o carro faz curva, então também tem que ter aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta é a que causa a mudança da direção da velocidade, certo? E a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Então, ó, no mesmo P2 ali, como que eu desenho a aceleração centrípeta? Apontando para o centro da circunferência, certo? Essa é a aceleração centrípeta. Ok, nós temos duas acelerações. Vamos aplicar aqui uma propriedade de vetores? Se eu tenho duas acelerações, eu posso transformar as duas em uma, que é a aceleração resultante. E aí vem a terceira aceleração, a aceleração resultante. Se eu tenho duas acelerações, eu consigo determinar a aceleração resultante. Primeiro vamos desenhá-la ali. Para desenhar, eu vou usar a regra do paralelogramo. Lembram da regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo é desenhar linhas paralelas, as duas que já estão ali, para completar um desenho. E a aceleração resultante vai sair do P2 até o final do meu desenho. Assim. Então, ó, usei linhas paralelas e a aceleração resultante saiu de P2 até o final do meu desenho. Então, eu tenho ali a aceleração resultante. Ok, tá ali, tá desenhado. Esse é o meu vetor aceleração. E como que eu calculo o valor da aceleração? Bom, se vocês lembrarem de vetores, tudo que a gente está aplicando aqui, gente, a base dessa aula é vetores. Então, é importante que vocês tenham entendido bem a aula de vetores para entender os conceitos aqui, certo? Formou dois triângulos, né? Vamos olhar o triângulo de cima, de onde está saindo a linha ali que aponta para o quadrinho da aceleração resultante. Então, nós temos ali um Pitágoras, não temos? Nós temos a aceleração resultante é a hipotenusa, a aceleração tangencial é um cateto e a aceleração centrípeta é outro cateto.
Como que eu encontro a hipotenusa? Por Pitágoras, teorema de Pitágoras. Então, a aceleração resultante será isso aqui. A aceleração resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à aceleração tangencial ao quadrado, que é um cateto, mais a aceleração centrípeta ao quadrado, que é outro cateto. Então, nós aprendemos 3 acelerações. A aceleração tangencial, que muda apenas o módulo da velocidade. A aceleração centrípeta, que muda apenas a direção da velocidade. E a aceleração resultante, que é a soma vetorial das duas, certo? Muito bem, essas são as 3 acelerações que existem. Vamos fazer um breve resumo do que a gente viu, e isso aqui, esse resumo vai ajudar muito vocês a resolver os exercícios. Se eu tenho um MRUV, quais são as características de um MRUV? Movimento retilíneo uniformemente variado. O retilíneo aí se torna muito importante agora. Retilíneo significa que não tem curva. Se não tem curva, não tem aceleração que causa curva. Qual é a aceleração que causa curva? A aceleração centrípeta. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração centrípeta é igual a zero. E se a aceleração centrípeta é igual a zero, a aceleração resultante é só a tangencial. Então, cuidem quando vocês tiverem um exercício e o exercício pedir assim para vocês. Calcule a aceleração resultante. A primeira coisa que vocês vão analisar no problema é se o movimento é retilíneo. Se o movimento for retilíneo, basta achar a aceleração tangencial. E aí você respondeu o problema. Ok. Vamos supor que nós estamos num movimento circular uniforme. Quais são as características de um movimento circular uniforme? É um movimento num círculo com velocidade constante. O módulo da velocidade é constante. Se não tem variação no módulo da velocidade, então não tem aceleração tangencial, porque a aceleração que causa a variação da velocidade é a tangencial. Logo, a aceleração tangencial é igual a zero. E se a aceleração tangencial é igual a zero, então a nossa aceleração resultante é só a centrípeta. Então, cuidado de novo. Quando ele te pedir uma aceleração resultante e for um MCU, basta achar a aceleração centrípeta, certo? E quando o problema for muito complicado, nós tiver um MCV, um movimento circular variado, ou um movimento curvilíneo variado. O que é um movimento curvilíneo variado? É um movimento em curva, então não é em linha reta, o carro ou o móvel está fazendo uma curva, e ele ainda está acelerando ou desacelerando. Nesse caso, ninguém é zero, nem aceleração centrípeta e nem aceleração tangencial. Então, ele vai te pedir a aceleração resultante e só tem um jeito de calcular a aceleração resultante. Dessa maneira, você terá 3 trabalhos. Vai ter que encontrar a aceleração tangencial, vai ter que encontrar a aceleração centrípeta e, por último, fazer Pitágoras com as duas. E aí, Pitágoras vai dar a aceleração resultante. Ok? Beleza, galera? Então, aqui nós falamos sobre aceleração resultante. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Abraço para vocês.